Saudações, pessoal. Bom dia. E aí, como é que vocês estão? Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia, Bom dia, professor. Bom dia. E aí, firme e forte, acordaram cedo hoje? Bom, pessoal, alguma dúvida sobre a última aula? Tem alguma coisa que vocês gostariam de discutir antes da gente começar a aula de hoje? Nada? Beleza. Então, vamos retomar de onde a gente estava falando de onde a gente parou na última aula, né? A gente tinha terminado discutindo o conceito de velocidade média e velocidade instantânea. Então, eu estou usando como exemplo aqui, eu estou pensando numa coordenada em uma única dimensão, e eu vou supor, espera aí. Eu vou supor que x de t é dado pela função 2t ao quadrado. Só para a gente ter um exemplo concreto. Oi, Raicen. Boa pergunta, Raicen. Então, quando a gente tem um vetor de deslocamento, você pode desenhar ele em qualquer lugar, na verdade. Ou seja, você pode desenhar ele porque ele tem uma magnitude bem definida, ele tem uma direção e um sentido bem definidos. A única coisa é que você não precisa desenhar ele partindo da origem. Você pode desenhar ele em qualquer lugar do espaço, né? Então, dá para desenhar, só que não importa, ou seja, não importa onde ele começa, só isso. Boa. Então, eu vou falar agora de uma função aqui só em uma dimensão. Daqui a alguns instantes a gente vai generalizar isso para o conceito de vetores, tá? Então, tudo que eu estou falando aqui vale também para vetores, mas é mais fácil a gente começar falando de uma função aqui, de uma coordenada só. Então, vou pensar num x de t e eu vou supor por concreteza que a coordenada x ela é dada por esse tipo de função aqui, né? Vanessa, você está com o microfone ligado. Não sei se você tem uma dúvida. Tá, eu vou mutar você, Vanessa. Pronto. Bom, então, qual que é a ideia, né? A ideia é que a gente pode considerar uma velocidade média num intervalo que a gente quiser, ΔT. Então, a velocidade média, ela é definida entre dois pontos, né? É definida entre dois pontos. T1, ou chamado de T, e T mais ΔT. Então, você tem dois instantes de tempo aí, T e T mais ΔT. Tá? Então, por outro lado, a velocidade instantânea ela é definida como se fosse a velocidade média. Mas a gente está interessado no que a gente chama do limite, no limite ΔT tendendo a zero. Tá? E isso é o que a gente vai falar um pouco mais então na aula de hoje. É isso que eu queria enfatizar, essa palavra do limite de ΔT tendendo a zero. Ok? Então, na última aula eu fiz um exemplo, eu quero repetir esse exemplo. Suponha que eu considero t igual a 1
tá? E vamos considerar diferentes valores de ΔT. Então, eu vou colocar aqui ΔT em segundos, por exemplo, aqui segundos. E aqui eu vou colocar a velocidade média em metros por segundo. Então, eu tinha feito uma tabela na última aula, aqui estão alguns valores para a gente comparar. 0.05, 0.01, 0.001, e a gente tinha obtido os seguintes valores: 4.4, 4.2, 4.1, 4.02, 4.002. Então, vocês veem claramente que conforme a gente vai diminuindo o ΔT, a velocidade vai convergindo para um valor bem definido, né? A velocidade média, só, né, lembrando, ela é ΔX sobre ΔT. Então, ela é o quanto variou a posição pelo quanto variou o tempo. E conforme a gente vai diminuindo o ΔT, esse cara do denominador vai diminuindo, mas o numerador também vai diminuindo. No entanto, a razão entre eles tende para um número constante, né? Então, ou seja, eu estou dividindo um número muito pequeno por outro número muito pequeno, mas a razão entre eles dá um número constante. Isso aqui continua, né? Ou seja, isso aqui continua. Se eu vier aqui colocar esse ΔT como sendo 10 elevado a menos 500, né? Eu ainda assim vou obter um valor finito, que vai ser provavelmente 4,000, 500 zeros aqui, e, sei lá, 1 aqui, ou 2 aqui, alguma coisa assim. Né? Então, mesmo que eu continue tomando esses valores muito, muito, muito pequenos, infinitamente pequenos, o quão pequeno eu queira, esse cara ainda vai tender para um valor finito, que vai ser aproximadamente 4. Né? Então, a gente diz que a velocidade instantânea no tempo t igual a 1, igual a 4 metros por segundo. Né? Isso aqui é a velocidade instantânea. Ok? Então, essa é mais ou menos a ideia. É a ideia de a gente tomar o limite. A gente vai pegando esse ΔT pequeno, 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 até o limite que ele é zero. E nesse limite, a gente obtém essa razão ainda como um número finito. Vamos fazer agora essa conta analiticamente, ou seja, sem usar números. Vamos fazer ela só usando símbolos. Então, é a mesma conta, mas analiticamente. Analiticamente assim, usando símbolos, né? É isso que eu quero dizer. Então, nesse caso, a velocidade vai ser x de t mais ΔT menos x de t dividido por ΔT. Né? Então, é ΔX sobre ΔT. E agora vamos calcular esses caras aí. Então, x de t é igual a 2t ao quadrado. Esse é o exemplo que a gente está usando. Então, x de t mais ΔT vai ser 2t mais ΔT ao quadrado. Ou seja, vai ser 2t ao quadrado mais 2t ΔT mais ΔT ao quadrado. Portanto, a diferença entre eles vai ser... Então, aqui está o ΔT embaixo. Aí agora eu tenho que fazer a diferença entre isso daqui e isso daqui, né? Isso menos isso. Então, vocês veem que esse termo, esse primeiro termo aqui vai cancelar, ó. Porque eu tenho, quando eu faço isso menos isso, esse termo é igual a esse. Então, sobra esses outros aqui. Então, vai sobrar 4t ΔT mais 2 ΔT ao quadrado. E agora eu posso cancelar esse ΔT e esse ΔT com esse cara aqui. Então, isso aqui vai ficar 4t mais 2 ΔT. Certo? E agora eu acho que dá para ver bem o que está acontecendo aqui, né? Ou seja, agora a gente pode olhar para essa fórmula e pensar nesse resultado. Então, deixa eu ser mais preciso. Isso daqui é a velocidade média, né? Velocidade média entre um instante de tempo t e um instante de tempo ΔT genérico. Aqui, esse ΔT, a gente não supôs ainda que ele é pequeno, ó.
Olha a conta que a gente fez aqui. A gente normalmente supôs que o ΔT era pequeno. A gente não usou isso ainda, né? Esse resultado ele é geral, ele vale para qualquer valor de ΔT. Mas agora eu posso perguntar, tá, o que acontece quando o ΔT é pequeno? Né? O que acontece? Quando o ΔT é pequeno? ΔT vai para zero. Né? Então, isso é o que a gente chama do limite de ΔT tendendo para zero. A gente escreve assim, o limite de ΔT tendendo a zero, né? Dessa função 4t mais 2t, é essencialmente assim, o que acontece se eu vou tomando esse ΔT menor, menor, menor? A gente vê que esse termo aqui, para qualquer valor de t, isso aqui é um número finito, né? Tudo bem, em t igual a zero é um pouco problemático, mas para qualquer t diferente de zero, sei lá, por exemplo, se esse t aqui for 0,1, né, isso aqui vai dar 0,4. Então, sempre quando eu tomo esse ΔT muito, muito pequeno, esse termo aqui, ele sempre é desprezível com relação ao outro, né? Então, esse termo aqui, ele se torna desprezível. Ou seja, esse limite aqui, ele é 4t, né? No limite de ΔT tendendo a zero, isso daqui dá 4t. Então, portanto, a derivada, desculpa, a velocidade instantânea no instante t, ela vale 4t. Não? Spoiler. Exatamente, Laura. E isso daqui, inclusive, bate com o que a gente tinha feito nesse outro exemplo, né? Porque aqui a gente tinha tomado um exemplo que era para t igual a 1 segundo. E a gente tinha obtido que a velocidade valia 4. Então, está de acordo, né? Se t igual a 1, isso aqui vale 4. Mas isso daqui é mais geral, né? Se eu colocar qualquer valor de t aqui, agora eu obtenho isso daqui. Ok? Então, essa operação, deixa eu colocar isso aqui mais para cima, essa operação que a gente acabou de fazer é o que a gente chama de uma derivada, tá? Então, dada uma função qualquer, x de t, sua derivada é definida como dx dt igual ao limite de ΔT tendendo a zero, de x de t mais ΔT, menos x de t sobre ΔT. Tá? É exatamente a conta que a gente acabou de fazer, só que a conta que a gente fez, a gente estava focando num exemplo específico, né? A gente estava usando uma função x de t, que era 2t ao quadrado. A derivada, ela é definida de forma mais geral. Tá? Ela é uma operação, dada qualquer função matemática, a gente define a derivada dessa função como sendo isso daqui. Então, ó, isso daqui, gente, bem-vindos ao mundo adulto, tá? Quem não tinha visto isso antes, agora você está oficialmente seu ritual aí de passagem, né? Bem-vindos ao mundo universitário. Derivada é um conceito que vocês vão levar com vocês até o resto do curso, vai ser todo, né, a base do curso de cálculo de vocês, e isso daqui eu garanto para vocês que até o final da vida vocês vão utilizar. É o próximo passo na matemática, né? Ou seja, de tudo que vocês viram no ensino médio, agora esse é o próximo passo, é o conceito de derivada. Derivada é muito mais geral do que mecânica, não é restrito à teoria da mecânica, é um conceito matemático absolutamente geral e que é usado em literalmente todas as áreas do conhecimento. Boa, Raul, vamos falar de notação. Então, como o Raul já está mencionando aí, tem uma nova notação aqui, né? Então, eu vou falar sobre isso. Antes de mais nada, tem esse símbolo novo aqui, dxdt, tá? Eu vou falar bastante nessa aula e na próxima qual a interpretação desse símbolo, o que é o dxdt. Por enquanto, eu quero que vocês fiquem com a intuição que a gente usa aqui um dx para dizer que é um delta infinitesimal. Então, em vez de a gente usar, por exemplo, sei lá, delta t, a gente usa um dt, porque o dt é para dizer que esse cara ele é infinitesimal, né? Eu vou até escrever isso aqui. Eu quero que vocês fiquem com isso na cabeça, né? Que essa notação aqui de dx ou dt, que é uma coisa infinitesimal. Ou seja, é uma coisa muito, muito, muito pequena, tá?
Então, por isso que a gente está tomando o limite do ΔT tendendo a zero, né? Então, o ΔT pode ser 0,1, mas o DT, ele é 10 elevado a menos 500. Ele é muito, muito, muito pequeno. Tá? Existem outras notações também que a gente usa, tá? E que vocês vão ver, que é importante mencionar. Eu já vou escrever elas aqui. Algumas pessoas usam, assim, x' de t, tá? Principalmente em matemática, isso é muito comum. Isso é só para ser mais compacto, né? Ficar escrevendo dx, dt é meio trabalhoso. Então, a pessoa escreve x' de t. E em física, a gente usa também muito x ponto de t, tá? Essa notação é muito usada em física e eu vou usar bastante aqui nesse curso também. O ponto, ele se refere ao que a gente chama de uma derivada temporal. Essa derivada aqui, ó, a gente está supondo que esse t é o tempo, né? E a gente diz que a gente está derivando com relação ao tempo. Eu vou até escrever essa frase aqui para ficar registrada. É a derivada com relação ao tempo. Tá? Porque o parâmetro que está aqui embaixo é o t. Mas vocês vão ver mais para frente, e na verdade no curso de cálculo, que a gente pode derivar com relação a várias grandezas. Tá? Então, em matemática, usa-se x' para falar de uma derivada genérica. Em física, a gente reserva o x ponto para dizer que é uma derivada com relação ao tempo. Tá? Então, a gente vai usar muito x ponto aqui. X ponto é só uma notação compacta para derivada. Beleza? Justo, Raul, fica. Mas não tem problema, né? Ou seja, o que o Raul está mencionando, né, gente, é que eu podia também ter escrito isso daqui como sendo assim, x ponto. A dica que eu vou dar para vocês é o seguinte: sejam assim, relax com relação à notação, tá? A notação, ela é útil para a gente deixar claro para os nossos colegas, digamos assim, ou para as pessoas que estão vendo aquilo que a gente está escrevendo ou falando, para deixar claro o que a gente quer dizer. Então, é verdade, né, Raul? Ou seja, quando eu coloco x ponto, meio que já está implícito que é uma função do tempo. Então, eu poderia ter escrito assim. E, de fato, muitas vezes a gente vai fazer. Em muitos casos, a gente vai estar trabalhando aqui, eu vou só escrever x ponto, eu não vou escrever x ponto com relação a t. Do mesmo jeito que vai ter muitas horas que eu vou escrever só x. Às vezes eu não vou escrever x de t, porque está meio que implícito no contexto que esse x é uma função do tempo. Então, vou ter várias vezes que eu vou escrever só um x, assim. Mas também, assim, quando pode ter alguma dúvida, não custa nada, eu vou lá e coloco um T, né? Então, assim, a gente coloca a anotação só para deixar bem claro o que a gente está fazendo. Se está muito claro do contexto, beleza, tudo bem, a gente apaga, a gente simplifica, etc. Tá? Então, a minha dica com notação é um pouco essa. Não se preocupar demais. Às vezes, notação um pouco redundante não é uma coisa ruim. Raicen, boa, eu vou falar do vetor R daqui a pouquinho, né? Na verdade, essencialmente agora, tá? Mas é bem que você colocou. Então, mas só para dizer o seguinte, então, essa definição de derivada, ela depende de uma função matemática x de t, né? Ou seja, o que está em jogo aqui não tem nada a ver com mecânica, né? Não precisa ter a ver com mecânica. A definição de derivada, ela é absolutamente geral. Ela não está restrita à mecânica, tá? Mas então, o que a gente concluiu, né? A conclusão que a gente chegou em cima é, portanto, que a velocidade instantânea ela é v igual à derivada da posição com relação ao tempo. Ou seja, ela é igual à derivada da posição com relação ao tempo. Tá? Então, o link entre derivada e velocidade é esse. A velocidade é a derivada da posição. Tá? Tudo que eu falei vale, na verdade, para o movimento em 3D. Tudo também vale para vetores. Tá? Então,
eu vou até colocar isso aqui em outra letra, o vetor velocidade V, flechinha, né? Então, flechinha para enfatizar que ele é um vetor. O vetor velocidade, ele é a derivada do vetor posição. Tá? E o que significa essa derivada? Ela significa a derivada de cada uma das componentes, dx dt i mais dy dt j mais dz dt k. Tá? Ou, se a gente quiser usar a notação mais compacta, x ponto i mais y ponto j mais z ponto k. É a mesma coisa. Tá? Boa, Raul. A desderivada. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Perguntas, pessoal? Beleza. Vamos fazer mais um exemplo, então. Suponha que a gente tem... Agora é mais simples, na verdade. Eu comecei por um complicado, agora eu vou colocar um exemplo mais simples. Suponha que a função x de t é uma constante lambda vezes t, né, onde esse lambda aqui é uma constante. Tá? Qual que vai ser a derivada, então, de x dt? Vai ser, por definição, o limite ΔT tendendo a zero, x de t mais ΔT, menos x de t, dividido por ΔT. Então, a gente faz isso daqui em partes, em passos. Ó. Então, a gente escreve limite ΔT tendendo a zero. Agora, quem que é x de t mais ΔT? Simplesmente essa função, né? Mas eu substituo, onde tem t, eu substituo por t mais ΔT. Então, é lambda vezes t mais ΔT. Menos lambda t dividido por ΔT. Ok? Então, o que vai dar isso daqui? Ó, você vê que tem um pedaço que cancela, né? Tem um lambda t aqui, tem um lambda t aqui. Sobra só um lambda ΔT. Então, isso aqui é o limite de ΔT tendendo a zero, de lambda ΔT dividido por ΔT. Ou seja, o limite de ΔT tendendo a zero, de lambda. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham que vale esse limite aqui? Ou seja, intuitivamente, né? O que é o limite de ΔT tendendo a zero da constante lambda? Boa, é o próprio lambda, né? Porque, ou seja, aqui não tem mais ΔT, foi embora o ΔT. Então, esse aqui é o próprio lambda. Portanto, a gente vê que dx dt é igual a lambda. Tá? Então, quando a gente tem uma função linear assim, né? A gente fala que esse lambda é a taxa de variação. Né? A gente fala que isso daqui, até a unidade bate, né? Esse daqui é metro, esse daqui é segundo. Então, esse cara aqui tem que ter unidade de metro por segundo. Então, você vê que ele é uma taxa, né? Ele é um dx dt. Tá? Então, tudo bem, faz sentido, né? Espera aí que tinha uma pergunta aqui mais para cima, deixa eu ver do Raul. Oi, Raul. Isso daí está relacionado com o fato que esses eixos são ortogonais, né? Então, a velocidade numa direção não afeta a velocidade na outra, né? Pensa, sei lá, num foguete andando pelo espaço. O quanto ele anda para a esquerda ou para cima, né? Tudo bem que esquerda e para cima no espaço é relativo, mas é independente, né? Ou seja, como esses eixos são ortogonais entre si, né? São perpendiculares entre si, então as componentes não se misturam. Beleza? Perguntas? Vamos fazer mais um exemplo, então.
para praticar. Suponha que x de t é igual a alfa t ao cubo, onde esse alfa é uma constante. Tá? Então, dx dt vai ser igual ao limite delta t tendendo a zero, x de t mais delta t, menos x de t, sobre delta t. Ah, desculpa, eu acho que tinha uma outra pergunta que eu perdi ali, né? Agora que eu lembrei. Da Joara, né? Desculpa, Joara. Se sempre tende a zero. Isso, por que a gente coloca esse delta t tendendo a zero, Joara? Porque a gente quer a velocidade média no intervalo infinitesimal, né? Então, é que nem essa ideia aqui, ou seja, você quer uma variação, é de t até ou seja, é de um ponto até o outro ponto logo ali do lado, né? De t para t mais delta t. Então, a gente toma o limite tendendo a zero porque a gente quer que esse ponto aqui seja coladinho nesse daqui, tá? Eu vou fazer um gráfico daqui a pouco, eu acho que vai esclarecer isso ainda mais. Mas eu queria primeiro fazer esse exemplo aqui, só para a gente treinar. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá, vamos fazer essa conta aqui. Limite delta t tendendo a zero. Aí, quem que vai ser o x de t mais delta t? É essa função aqui. Mas em vez de ter t aqui, eu tenho t mais delta t. Então, isso é alfa t mais delta t ao cubo, menos alfa t ao cubo, sobre delta t. Então, isso aqui vai dar o limite de delta t tendendo a zero. Aí eu vou abrir esse cara aqui. Aqui é onde, digamos assim, onde eu realmente faço conta, né? Daqui para cá eu não fiz muita conta, eu só substituí a definição do x. Agora aqui eu tenho que fazer uma continha, eu tenho que abrir esse camarada aqui. Então é alfa. Aí quando eu abro ele, eu vou ter t ao cubo mais 3t ao quadrado delta t, mais 3t vezes delta t ao quadrado, mais delta t ao cubo. Fica uma coisa um pouquinho mais destrambelhada aí, né? Sobre delta t. Agora, eu corto em cima o que dá para cortar, eu simplifico o que dá para simplificar. Então, esse termo aqui vai simplificar com esse último aqui. Então, eu vou ficar com limite delta t tendendo a zero. Aí, eu vou ficar com 3 alfa t ao quadrado delta t, mais 3 alfa t delta t ao quadrado, mais alfa delta t ao cubo, dividido por delta t. Né? Esse tipo de conta, gente, você tem que fazer com calma, assim. Não adianta ter pressa e sair querendo tirar a resposta logo. Faz com calma, passo a passo, tá? Agora, olha só, o que acontece aqui? Vê o seguinte, isso que eu queria chamar a atenção. Se você é meio afobado e você quer tomar esse limite logo, né? Então, você chegou aqui e falou, vou tomar o limite de delta t tendendo a zero. Mas não é claro ainda o que é esse limite, né? Porque aqui, olha só, eu quero tomar um limite de delta t tendendo a zero, mas eu tenho esse cara aqui, que, ou seja, eu estaria dividindo por zero, né? Se eu for meio ingênuo aqui e já quiser tomar rápido demais esse limite, ainda tem uma coisa meio estranha aqui, porque parece que eu estou dividindo por zero, né? Tipo, dá a impressão que eu estou dividindo por zero. Mas se você olhar para o que tem em cima, você vai ver que, na verdade, eu estou dividindo por zero, mas em cima também tem um fator de delta t que cancela, né? Então, tipo, não adianta ser afobado, tem que tentar primeiro simplificar a expressão o máximo, que aí quando a gente simplifica ela, fica mais claro como tomar esse limite. Então, aqui o que eu vou simplificar? Eu vou cortar esse delta t aqui de baixo. Então, isso aqui vai ficar 3 alfa t ao quadrado, mais 3 alfa t delta t, mais alfa delta t ao quadrado. Tá? Ou seja, eu cancelei esse cara com esse cara, esse 2 com esse cara, esse 3 com esse cara que virou 2. Agora, a coisa já está mais clara, que eu não estou mais dividindo por zero, né? Ou seja, não tem mais nada explodindo aqui, né? Tem aquela história quando você divide por zero, explode, né? Nada mais, não tem mais nada explodindo aqui. Tá? Eu tenho só isso daqui. E agora aqui a gente pode pensar o que acontece nesse limite. Tomar esse limite agora é fácil. O que é o limite desse primeiro termo quando o delta t tende a zero? O que vocês acham? Ele mesmo, porque ele não depende de delta t, né? Então, isso aqui é 3 alfa t ao quadrado. Tá?
Agora, e esses termos aqui, olha só, eles dependem de tanto de ΔT quanto de ΔT ao quadrado. Se eu tomo esse ΔT indo para zero, o que acontece com eles? Isso aí, Mariana, zero, zero. Ou seja, o resultado é esse daqui. Tá? Então, a gente vê que ddt de alfa vezes t ao quadrado é 3 alfa, desculpa, de alfa vezes t ao cubo, é 3 alfa t ao quadrado. Tá? Essa é a derivada da função alfa t ao cubo. Ok, perguntas? Então, vamos falar agora sobre a interpretação da derivada. Ou seja, qual é o significado dela, né? Mas olha só, pessoal. Antes disso, deixa eu falar um negócio para vocês. Esse conceito de derivada, ele é um pouco difícil à primeira vista, tá? E alguns de vocês já viram isso, ou em outros cursos de cálculo, etc., ou, às vezes, até um pouco no ensino médio, tá? Quando você já viu isso uma vez, quando você já fez essa conta 2, 3 vezes, ela começa a ficar mais fácil. Essa conta aqui, ela depois que você pega as manhas, ela é tranquila de fazer. Mas a primeira vez que você vê isso daqui, ela é meio ameaçadora, né? Então, por favor, se vocês não estiverem entendendo o que eu estou fazendo aqui, me interrompam, tá? Vocês podem estar achando que, tipo, as outras pessoas estão entendendo, tem gente respondendo aí no chat, e eu não estou entendendo nada, mas isso é porque muitas vezes as pessoas já viram isso, então facilita um pouco, tá? Se você não está entendendo isso daqui, por favor, me interrompa, porque isso daqui vai ser central. Se você travar aqui, você vai ter problemas mais adiante, tá? Então, a gente pode gastar o tempo que for, se a gente precisa ficar até o final da aula discutindo só isso daqui, a gente fica, não tem problema. Mas é importante que vocês entendam direitinho o que eu estou fazendo aqui, as passagens e tudo mais. A gente ainda não falou tanto sobre a interpretação da derivada, vamos falar sobre isso agora, mas eu preciso que vocês entendam muito essa parte operacional, né? A manivela aqui, como girar a manivela, como fazer essa conta, qual é o tipo de passagem que eu estou fazendo de uma linha para outra. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Perguntas? Tudo bem, Celso. Isso. Não é que o T tende a zero, não é que o ΔT tende a zero. Então, o T não tende a zero, é o ΔT, né? Mas, sim, a gente tem que imaginar o que ele acontece. Essa é a ideia de um limite. Você sempre pode pensar, eu gosto, eu penso assim bastante, em termos de uma tabela assim, né? ΔT tendendo a zero eu começo 0,2, 0,01, 10 elevado a menos 20, 10 elevado a menos 500 e assim por diante, né? Então, eu gosto de pensar no limite desse jeito. Eu realmente vou tomando ele para zero e vendo como essa coisa converge, né? Mas é uma coisa abstrata. Uhum. Rafael, não precisa. A grandeza pode ser um vetor. Eu acho que esse daqui é um exemplo, né? Ó, o vetor velocidade. Então, o vetor velocidade, ele é a derivada, né, do vetor posição. Então, você deriva cada uma das componentes e o resultado ainda é um vetor. Então, o vetor velocidade, ele tende a alguma coisa também. Ele tende a um vetor. Beleza? Beatriz, Letícia, vamos refazer. Deixa eu antes perguntar para vocês duas e para todo mundo aí. Esse exemplo aqui, ele está claro, as passagens daqui? Porque as passagens desse outro exemplo são iguais às desse daqui, só que um pouco mais destrambelhadas, tá? Então, a gente precisa primeiro entender essa daqui, para depois entender essa daqui. Então, fala para mim, aqui, linha após linha, está tudo bem? Beleza. Vocês conseguem me apontar o problema? Ou seja, por exemplo, vamos linha por linha. O que eu escrevi nessa primeira linha é só a definição de derivada. Então, derivada no fundo, é uma operação sobre uma função. Então, dado uma função x, eu faço uma operação assim que dá uma outra função dx dt. Isso aqui é só definição. Tudo bem? Então, a definição eu pego essa função x,
eu avalio ela um pouquinho para frente, né? Então, eu tenho um gráfico aqui. Opa, peraí. Eu tenho um gráfico aqui de t, eu tenho aqui uma função x de t, eu tenho aqui uma curva, né? E eu vou avaliar essa função num certo ponto t qualquer, e eu vou avaliar essa função num outro instante um pouquinho mais para frente, t mais ΔT. Né? Então, e aí eu subtraio as duas. Então, eu estou essencialmente calculando essa diferença aqui, ΔT, e essa diferença aqui, Δx. Tá? Então, em cima é o Δx, é o x de t mais ΔT, dividido pelo x de t, dividido pelo ΔT. Tá? E, então, até aqui tudo bem? Isso, Celso, exato. Beleza, então, Raquel, a ideia é essa, né? Então, vamos fazer mais uma linha daqui para cá, e aí eu respondo a sua pergunta, Raquel. Então, olha só, o que eu fiz daqui para cá? Eu só substituí a minha função explícita, né? Então, isso aqui é uma definição abstrata, ela vale para uma função matemática qualquer, ó, aqui eu desenhei a função como uma coisa, sei lá, que oscila aqui, sei lá, mas daqui para cá eu substituí a minha função de fato. Então, x de t é lambda t, e x de t mais ΔT é a função x de t avaliada no ponto t mais ΔT. Então, em vez de onde aparece t, eu troco por t mais ΔT, né? Então, sei lá, se o t fosse 1, aqui eu teria lambda vezes 1, e se o ΔT for, sei lá, 0,1, aqui eu teria t de 1 mais 0,1. Então, seria lambda vezes 1,1, alguma coisa assim. Então, aqui tudo bem também? Eu ainda, aqui, digamos assim, eu não fiz conta. Eu só substituí, né? Eu só substituí a definição da função. Oi, Lucas. Aqui, ó, é a função. Esse é um pouco confuso, né? Aqui é a função x de t. Aqui é o parâmetro lambda vezes o t, né? Então, se aqui eu tivesse, sei lá, sei lá, x de t igual a 4t, então aqui seria só x de t, mas aqui eu estaria colocando 4 vezes t mais ΔT, né? Ou seja, dito de outra forma, aqui tem um vezes, ó. É lambda vezes isso. Aqui não tem um vezes, porque é a função x de t, esse aqui é o argumento da função. Tudo bem? Isso, Stephanie. Essa definição aqui, ela é a derivada da posição com relação ao tempo. A gente vai ver, vocês vão ver, principalmente no curso de cálculo, né, que essa definição não é restrita à posição e não é restrita a tempo. A derivada, ela se refere a uma função de um argumento, né? Então, eu poderia ter qualquer função matemática. Por exemplo, deixa eu colocar aqui, assim, em algum lugar, né? Ou seja, eu posso ter qualquer função matemática. Sei lá, f de y igual a seno de y, por exemplo. Dá para calcular a derivada desse cara. Né? Então, a derivada se refere a funções. Eu tenho uma função de um argumento. Né? Então, isso aqui é a variável, isso aqui é a função. E a derivada se calcula para esse tipo de coisa. Tá? Aqui, a gente vai estar focado em x sendo posição e t sendo tempo. Tá? Boa. Então, agora aqui, vamos voltar, deixa eu responder a pergunta da Raquel. Então, a ideia é a seguinte, eu poderia tentar já aqui, nesse estágio, tomar esse limite. Porque o que eu quero é muito pragmático. Eu quero saber o que resulta dessa expressão aqui, né? Qual é o resultado dessa fórmula? Quando esse ΔT, eu tomo ele como sendo zero. Então, imagina que eu sou ingênuo e eu venho aqui e coloco esse cara igual a zero. Né? Então, eu vou até fazer isso daqui, deixa eu apagar isso aqui. Suponha que eu tomo minha versão ingênua aqui e eu vou colocar esse cara como sendo zero. Então, eu vou colocar assim, lambda t mais zero menos lambda t dividido por zero. Aí você vê que meio que fica bugado, né? Dá uma travada no sistema aqui. Porque, tipo, o que é? Eu estou dividindo por zero. E tipo assim, e agora? O que eu faço, né? Tipo, cabum, assim, né? Tipo, bum. Né? Explode tudo aqui. Mas a ideia, então, é eu continuar simplificando essa expressão
para ver se essa dependência aqui no denominador, ela some. Então, o passo que eu fiz daqui para cá é um passo absolutamente genuíno. Eu só notei que esse termo aqui, ó, lambda t, ele também aparece aqui, né? Então, deixa eu até dar uma melhorada aqui. Né? Esse cara aqui, deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Tudo bem, a gente pode fazer assim, ó. Vamos fazer assim. Vamos colocar isso aqui para cá. E vamos colocar mais uma linha aqui, né? Então, eu escrevi aqui limite, delta t tendendo a zero. A única coisa que eu vou fazer, eu vou abrir essa expressão aqui. Eu vou escrever lambda t mais lambda delta t menos lambda t dividido por delta t. Só porque aí fica claro que eu posso simplificar esse cara aí, né? Fica claro que esse termo aqui e esse termo aqui cancelam. Né? Então, Santiago, sempre dá para simplificar, e esse limite, o limite de uma função, né, de forma geral, esse tipo de limite, ele ou ele existe, ou tem alguns casos onde ele pode dar infinito. Tem situações onde o limite de uma função dá infinito. Então, a ideia, no fundo, a pergunta é objetiva. Qual que é o limite? Eu quero saber o limite. Tem vezes que a resposta é infinito, né? Você vai ver assim, o limite dessa função é igual infinito. No curso de cálculo, vocês vão ver esse tipo de exemplo várias vezes. E aí, se é infinito, paciência, né? É infinito. A questão aqui é que esse limite não é infinito, mas se eu não sou cuidadoso na hora de fazer a minha conta, eu posso me enganar e achar que ele é infinito, né? Tipo, se eu for ingênuo assim e apressado, eu vou achar que ele é infinito. Então, eu tenho que meio que manipular a coisa para poder concluir que, não, esse limite aqui vale tanto. Né? É mais ou menos essa ideia. Tudo bem? Então, por último, o que eu fiz agora daqui para cá? Eu só cancelei esse ΔT. Eu só vim aqui, plau, plau, e aí eliminou a dependência de ΔT. Então, agora a gente vê que esse cara aqui, né, essa função que a gente começou, ela, na verdade, ela só dá lambda. Quando eu simplifico essa fórmula aqui, ó, ela dá lambda. Então, você vê que toda essa parte aqui, limite, 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 eu não usei até agora. Né? A única coisa que eu fiz foi dessa parte aqui. Esse limite eu só fui carregando aqui, ó. Só que agora que eu escrevi isso desse jeito, eu estou preparado, eu estou pronto para tomar o limite de ΔT tendendo a zero, porque agora esse limite é fácil, né? Esse cara não depende de ΔT. Esse cara é um número. Se lambda for 4, isso daqui é o limite de ΔT tendendo a zero do número 4. Não tem mais ΔT aqui, então o resultado é lambda. Isso significa que a velocidade instantânea é lambda, exatamente. Então, isso daqui faz muito sentido, né, Stephanie? Porque, ó, aqui a função é o que a gente já lembra lá do ensino médio como movimento retilíneo, né? Movimento retilíneo uniforme, né? Então, movimento retilíneo uniforme, a gente sabe que a posição x é a velocidade vezes o t. Então, você vê que faz sentido que, como a velocidade é a derivada, que isso daqui vai dar o próprio lambda. Então, tudo está fazendo sentido. E esse caso, ele é muito especial, porque a velocidade, né, então a derivada não depende do tempo, ou seja, a função depende do tempo, mas a velocidade, a derivada dela é uma constante. Né? Nesse outro exemplo, isso daqui já não é verdade. Nesse outro exemplo, a função depende do tempo e a sua derivada também vai depender do tempo. Né? Então, olha só, o que eu fiz agora, voltando então para esse exemplo? Eu fiz exatamente os mesmos passos. A única coisa que mudou é que a minha função é um pouco mais complicada. Né? Mas cada uma das linhas aqui... Oi, Inês. Pessoal, vocês estão me ouvindo? O problema é com a Inês ou é comigo? Tá, Inês, então desculpa, eu acho que o problema é com você. Beleza. Sorry, Inês, dá uma olhada aí o que está acontecendo. Mas então, ó, o que eu queria dizer é que cada linha dessa fórmula, dessa conta, segue o mesmo passo lógico dessa daqui. É a mesma estrutura lógica. Eu começo com a função, eu substituo quem que é o x, eu abro, eu simplifico e eu chego na resposta. Tá? Então, essa é mais ou menos a ideia. O único detalhe é que a conta é um pouco mais complicada, porque antes eu tinha lá um negócio que era tipo
t mais ΔT. Agora eu tenho t mais ΔT ao cubo. Aí esse ao cubo aqui é mais destrambelhado, né? Eu tenho que abrir esse cara todo aqui, fica um pouquinho mais feio. Mas a lógica é a mesma, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Perguntas? Beleza. Então, vamos discutir um pouco a interpretação da derivada, tá? Então, deixa eu escrever de novo a definição dela aqui, dx dt igual ao limite, ΔT tendendo a zero, x de t mais ΔT, ou deixa eu colocar assim, mais simples, né? Δx sobre ΔT, ou limite de ΔT tendendo a zero, de x de t mais ΔT, menos x de t, sobre ΔT. Tá? Então, a primeira interpretação que eu queria dar para isso é uma interpretação gráfica. Tá? Então, deixa eu fazer um gráfico aqui. Espera aí. Então, aqui está t, aqui está x. Eu vou colocar uma função aqui, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui. Guilherme? Isso, Guilherme. Isso. Eu usei. Aqui eu abri, né? Daqui para cá eu usei aquele binômio de Newton, exatamente, para abrir a função. Posso até escrever isso daqui, para ser um pouco mais claro, né? Eu usei isso daqui, ó. A mais B ao cubo, A ao cubo, mais 3A ao quadrado B, mais 3AB ao quadrado, mais B ao cubo. Tá bom? Bom, então suponha que eu tenho aqui minha função, né, x de t, ela é uma função genérica aqui, complicada e tal, né? Então a ideia é que eu escolha aqui um instante de tempo t, eu escolho aqui um instante de tempo ΔT, então vou colocar aqui. Sim, né? E eu tenho então aqui t mais ΔT, x de t, e aqui x de t mais ΔT. Tá? Então, essencialmente, o que eu estou calculando, né, com a minha derivada é aqui está o ΔX, desculpa, o ΔT, e aqui está o ΔX. Então, você vê que, essencialmente, o que eu estou fazendo aqui, a gente pode pensar numa coisa um pouco trigonométrica, né? Eu tenho uma reta aqui. Não, peraí, deixa eu melhorar isso aqui. Ó, essencialmente, o que eu estou fazendo da derivada é uma espécie de um triângulo aqui, tá vendo? Eu tenho o ΔT como cateto adjacente, o ΔX como cateto oposto, né? E eu estou fazendo, então, a derivada é como se fosse a razão do cateto oposto pelo cateto adjacente, né? Ou seja, a derivada ela é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Né? Só que, na verdade, eu estou fazendo isso para um ΔT muito pequeno. Então, tipo, aqui eu comecei com esse pontinho aqui, e agora o que eu estou fazendo eu estou pegando esse pontinho azul, eu estou aproximando desse daqui, né? Então, eu diminuo o cateto adjacente, eu diminuo o cateto oposto, mas a razão entre eles vai dar a derivada. Tá? Então, vocês veem que esse é o ponto que eu queria enfatizar, que essa derivada ela vai estar relacionada com essa reta, deixa eu colocar talvez em outra cor aqui, com essa reta tangente aqui, ó. Tá? Ou seja, tenta imaginar assim, conforme eu pego esse pontinho
azul e eu vou aproximando ele desse outro, essa curva verde aqui, ela vai se aproximando da curva roxa, né? Então, no limite do ΔT tendendo a zero, o que eu estou calculando essencialmente é essa reta tangente, a derivada, no fundo, é a inclinação dessa reta tangente no ponto T. Né? Eu vou até escrever isso daqui. Isso aqui é inclinação. Opa! Assim fica difícil, né? Inclinação da reta tangente no ponto T. Ok? Então, a derivada, ela dá uma ideia da inclinação da função. Né? Então, por exemplo, vamos fazer uma outra função aqui. X, T. Vamos ver uma função tipo assim, ó. Né? Por exemplo. Então, a derivada, ela vai estar medindo a inclinação dessa curva em diferentes pontos. Então, vamos colocar aqui alguns exemplos. Por exemplo, aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, assim por diante. Né? Então, eu tenho diferentes instantes de tempo t, e para cada instante de tempo t aqui, eu tenho a derivada com relação a esse cara. E a derivada, ela diz o quão rápido essa função varia, porque ela é um ΔX sobre um ΔT. Então, a ideia da derivada é que você dá um zoom aqui, aí você pega esse pontinho e você vê quanto que a função está variando entre ele e o pontinho logo do lado, né? Você pega uma variação pequenininha aqui e vê quanto que esse cara está variando. O delta ali, o ΔX, nesse pequeno intervalinho ΔT. Então, isso aqui dá a medida da inclinação da reta nesse ponto. Então, essa função aqui, a gente já pode dizer, por exemplo, que aqui, ó, a derivada vai ser uma coisa assim, aqui a derivada vai ser uma coisa assim, aqui uma coisa assim, aqui uma coisa assim. Né? Eu vou calculando essas retas tangentes aqui, e aí a ideia é que então, por exemplo, nesse ponto aqui, a derivada vai ser positiva e grande. Nesse ponto aqui, ela vai ser zero. Né? Então, aqui, ó, deixa eu até colocar isso aqui. Nesse ponto, peraí. Deixa eu fazer isso direitinho aqui. Nesse ponto aqui, a derivada ela é positiva e grande. Por que eu estou dizendo grande? Porque a curva aqui ela é bem inclinada para cima, né? Você vê que ela é assim, a taxa de inclinação dela é muito grande. Já nesse ponto aqui, a derivada é zero. Porque a função é plana, né? Se eu olho para cá, para um ΔX pequenininho, o ΔX igual a zero. Né? Se eu der um zoom aqui, ó, e eu olhar para um ponto aqui e um ponto logo do lado, mas muito pequenininho, né? Bem no topo aqui, nesse topo ele é zero. Tá? Se eu tiver um pouco para o lado, ela vai cair um pouquinho para cá. Se eu tiver um pouco para a esquerda, ela vai cair um pouquinho para cá. Mas bem no topo, a derivada é igual a zero. Né? Já nesse ponto aqui, a derivada é negativa. E assim por diante. Tá? Então, a gente tem essa interpretação gráfica para a derivada. A derivada ela é o quanto varia a coisa em função do quanto você anda. Né? Então, aqui o anda é no tempo. Né? Então, você anda um pouquinho no t e você vê quanto varia o x. Tá? Mas, por exemplo, você poderia pensar na derivada, vocês vão ver isso no curso de cálculo, para falar da inclinação. Suponha que você está subindo uma montanha. Né? Então, você está subindo a montanha e em diferentes partes da subida, a inclinação é diferente, né? Então, a derivada, ela é exatamente essa inclinação local ali. Ou seja, se naquele ponto a montanha é muito inclinada, a derivada é grande. Se você está no plano, a derivada é nula, que é a derivada com relação ao quanto você está andando. Tudo bem? Faz sentido, pessoal? Se não fizer sentido, por favor, me interrompam. Beleza?
Tá. A outra interpretação que eu queria dar é o que eu chamaria de uma interpretação algorítmica. Só para usar um nome chique, tá? Não precisava usar esse nome, mas eu quero soar como se eu estivesse fazendo alguma coisa chique aqui, então eu vou usar um nome bonito. Tá? Uma forma de pensar na derivada é como uma caixa preta. Tá? A derivada ela é uma caixa preta. É uma máquina. Você tem aqui uma máquina, que é a máquina da derivada, DDT. E o que entra nessa máquina é uma função x de t. O que sai é uma outra função x ponto de t. Tá? Então, uma forma, isso é bem útil, eu acho, assim, de pensar na derivada, é que elas é uma espécie de uma caixa preta, tem alguma operação ali, tá? Que o input é uma função qualquer, x de t, e o output é uma nova função x ponto de t. Então, por exemplo, a gente viu que se eu tenho aqui lambda vezes t, o que sai aqui na minha máquina é a função lambda. Se eu tenho a função 2t ao quadrado, o que sai aqui é 4t. E se eu tenho a função alfa t ao cubo, o que sai é 3alfa t ao quadrado. Então, esses aqui são alguns exemplos do que a máquina está fazendo. A gente sabe quais são as engrenagens internas da máquina, né? As engrenagens internas são isso daqui, ó. Né? É a definição de derivada. Vou até colocar em vermelho. Isso daqui é o que a máquina está fazendo. Né? A gente sabe, inclusive, a gente viu exemplos de como mexer com essa máquina, né? De como calcular essas derivadas. É essencialmente essa operação. Mas, no final do dia, o que importa é que isso aqui é uma máquina. Entra uma função e sai outra. Talvez você poderia nem saber como calcular uma derivada, mas ainda assim você pode tabelar, digamos assim, diferentes pares, input e output. Então, você pode meio que... Estou falando brincadeira aqui, né? Mas você poderia, tipo, decorar pares de input e output para todas as funções do universo. Então, você vai assim, não, vou pegar todas as funções que tem no universo e eu vou decorar. O que essa caixa preta faz aqui? Essa caixa preta, eu construo uma tabela, né? Se eu entro com isso daqui, sai isso daqui. Se eu entro isso daqui, sai isso daqui. Se eu entro isso daqui, sai isso daqui. E assim por diante. Então, a derivada, a gente sabe o que ela está fazendo, mas no final do dia, a gente também pode pensar nela só como uma caixa preta, que faz uma operação. Tá? Guilherme, eu nem sei o que é a regra do tombo. Então, eu acho que não. Pode, Raul, claro? Oi, me ouvem? Uhum. O Guilherme citou a regra do tombo. Ela é um caso específico, é um processo algoritmo para calcular derivadas, mas ela só vale para derivadas polinomiais, né? Porque o senhor lembra, né, que como é que a gente faz para calcular as derivadas de um polinômio? A gente abaixa o expoente e subtrai um, né? E aí a gente faz a multiplicaçãozinha lá. E esse processo ele é popularmente conhecido como regra do tombo, digamos assim. Eu não sabia que tinha curioso, esse nome. Tá. É curioso, é importante ressaltar que esse processo ele vale para um caso muito específico, que é o caso das funções polinomiais, né? Se a gente estiver falando de funções trigonométricas ou logarítmicas ou qualquer outro tipo de função que não as polinomiais, já não vale mais. Claro, não, beleza. Eu ia falar dessa regrinha, não sabia que vocês chamavam de regra do tombo. Mas, sim, meio que dá para ver um padrão aqui, né? A gente vai falar sobre isso. Por exemplo, aqui eu tinha lambda t, o t sumiu. Aqui eu tinha t ao quadrado, virou t, mas esse 2 aqui virou um 4 aqui. Aqui eu tinha t ao cubo, virou t quadrado, mas esse 3 apareceu aqui. Então, tem uma lógica para isso, né? Verdade. Obrigado aí, Raul. Obrigado, Guilherme. E eu não sabia que se chamava a regra do tombo. Mas, então, a ideia é pensar nisso como uma caixa, e ela é mais geral. Aqui a gente fez esses exemplos de funções polinomiais, mas isso vale para qualquer função matemática. Se eu colocar aqui uma função, sei lá, seno de
t ao quadrado mais raiz de t dividido pela exponencial de t ao cubo, eu vou obter um resultado para a derivada, que inclusive eu posso fazer aqui magicamente para vocês, se vocês me derem 10 segundos. Espera aí. A derivada disso daqui, eu acho que eu escolhi uma função horrível para dar um exemplo, vai ser muito feio. Mas a derivada disso daqui vai ser e elevado a menos t ao cubo, 1 sobre 2 raiz de t, mais 2t, cosseno de t ao quadrado mais raiz de t, mais, menos 3e elevado a menos t ao cubo, t ao quadrado, seno de t ao quadrado mais raiz de t. É uma lambança aí, né? Tá? Mas é isso. Ou seja, isso aqui está tabelado. Que nem o Raul mencionou aí, eu estou usando um programa, né? Para calcular essa derivada. Eu ponho essa função, o output é esse. Né? A função é uma coisa horrível, mas tudo bem. Né? Então, eu tenho essa noção meio, assim, procedural, algorítmica. Né? Eu entro com uma função e eu saio com uma nova função. Tá? E vocês vão aprender. Isso daqui, ó, essa derivada aqui, tudo bem, eu roubei, né? Eu fiz ela em 10 segundos porque eu usei um programa. Mas vocês vão conseguir, até o final desse semestre, vocês vão ter todas as ferramentas para calcular isso aqui na mão, se vocês quiserem. Ou seja, pode parecer complicado, mas não é tão complicado assim. Isso aqui é só uma... vocês vão ver que é razoavelmente fácil calcular esse tipo de derivada. Tá? Demora uns 5 minutinhos, mas dá para calcular. Beleza? Perguntas, pessoal? Então, Caio, na verdade, o que tende a zero é o ΔT, né? Essa função aqui ela é uma função do tempo. Então, a ideia, voltando aqui, né, é que você vê que esse cara aqui, ele depende independentemente do t e do ΔT, né? Aqui aparece o t e o ΔT. Mas eu elimino o ΔT tomando ele a zero. O resultado é uma função que agora é a derivada, uma nova função x ponto de t, né? Ou seja, é uma nova função de t. Beleza? Então, o ΔT não aparece mais nesse resultado aqui, da mesma forma que ele não aparece no resultado aqui. Ok? Então, uma última coisa que eu queria falar sobre essa interpretação aqui algorítmica é que a gente pode também pensar nesse cara aqui, ó, DDT. Isso aqui é o que a gente chama de um operador diferencial. Isso aqui é um nome chique, tá? Um nome pomposo, mas que é um nome preciso e vai ser bastante usado, principalmente nos cursos quando vocês chegarem em cálculo 2, cálculo 3, vocês vão estar usando bastante esse tipo de nome, operador diferencial. Operador é algo que opera, tá? É fácil de lembrar. O operador ele é uma coisa que opera. Então, a ideia é que eu começo com uma função x de t, eu entro aqui com o meu operador, eu opero nessa função com esse cara DDT, e o resultado é uma nova função x ponto de t. Né? É a mesma ideia dessa interpretação algorítmica. Né? Eu poderia, talvez, para ser mais preciso, dizer que essa minha caixinha aqui, o que está dentro da caixinha é o operador DDT. Né? Ou seja, eu entro com uma função x de t, essa caixinha ela tem umas engrenagens ali que são descritas por esse operador DDT, o DDT opera em x para me dar uma nova função. Tá? Então, esse cara está operando nessa função. Por exemplo, DDT da função 2t ao quadrado, a gente viu que isso aqui era 4t. Né? Então, o DDT dessa função é isso. Eu operei nessa função com o DDT para obter essa nova função. Tudo bem, pessoal? Perguntas?
vamos fazer um exemplo aí. Essa é uma conta que a gente não fez ainda, né? O que acontece quando x de t igual a c igual a uma constante? Qual que vai ser a derivada de x de t? Então, eu quero que a gente tente ganhar um pouco de intuição disso, tanto do ponto de vista do cálculo, quanto do ponto de vista dessa análise gráfica. Então, eu quero que a gente entenda o resultado desse cálculo, tanto da definição de derivada, quanto graficamente. Né? O que vocês acham que acontece? Alguma opinião aí? Por que zero? É que é uma reta paralela ao eixo X. Ao eixo do tempo, no caso. Perfeito, boa. Exatamente, vai ser zero. A interpretação gráfica é que a derivada é a inclinação da reta, né? Mas a função x igual a uma constante, ela é um gráfico plano, né? Então, ela é uma coisa assim. Não tem inclinação. Então, a inclinação da reta é identicamente zero. E, portanto, esse cara aqui é igual a zero. Isso é a interpretação gráfica. A outra forma é pensar nisso do ponto de vista da definição da derivada, né? Então, é dessa fórmula aqui. Só que aqui o que acontece é que eu tenho o x no instante t e o x logo depois, né? Então, ele é no instante t e logo do lado. Mas ele não muda, né? Então, isso daqui vale c e isso daqui também vale c. Então, eu tenho 0 menos 0, que dá 0. Tá? Ou seja, a derivada é identicamente zero. Como é que é, Celso? Deixa eu ver aqui. Dá sim, Celso. Isso está mais relacionado com a ideia de integral, né? A área vai estar relacionada com a ideia de integral que a gente vai ver na próxima aula. Tem duas operações que estão em jogo aí, que a gente vai aprender. Derivada e integral. Essas são as duas grandes operações do curso de cálculo, tá? Que a gente vai ver aqui de forma intuitiva, mas que depois vocês vão ver em mais detalhe no curso de cálculo. A questão da área está mais relacionada com integral. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Claro, Joara. Você não entendeu a interpretação gráfica ou a parte do cálculo? Só para eu saber. Então, a parte do cálculo é assim, a derivada, né? Eu tenho que calcular a função x de t e a função x logo do lado, em t mais ΔT. Só que a função não muda, né? No ponto t ela vale c, no ponto t mais ΔT ela vale c também. Imagina que se c é, sei lá, uma constante, 42, por exemplo. Então, aqui ela vale 42, aqui ela vale 42 também. Então, ou seja, a variação aqui no numerador não muda, né? E, portanto, esse cara aqui dá zero, dá identicamente zero. Beleza? Show. Então, antes da gente entrar um pouco mais em exemplos físicos, deixa eu só falar para vocês algumas regras de como combinar derivadas. Tá? A gente vai ver isso melhor na próxima aula. A gente vai ver mais regras na próxima aula. Mas eu queria já falar duas delas para a gente começar a discussão. Então, a ideia é a seguinte, né? A gente calculou alguns exemplos aqui, a gente fez alguns cálculos. E vocês viram que esses cálculos, eles dão algum trabalho, né? Esse daqui em particular, aqui deu um trabalhinho. A gente abriu, teve que usar o binômio de Newton lá, né, deu uma conta meio feia. Então, seria útil se a gente conseguisse reaproveitar esse tipo de conta para fazer outras contas mais complicadas. Ou seja, não ter que fazer partindo dessa definição toda vez, né? Toda vez que for fazer uma derivada, usar essa definição. Isso daqui seria muito difícil. Então, a ideia é a gente
digamos assim, pegar valores tabelados e combinar esses valores de forma inteligente. Então, existem duas regras úteis para fazer isso, né? A primeira é a seguinte: o que acontece quando eu calculo a derivada de uma função c vezes x de t? Né? Onde c é uma constante. Ou seja, eu tenho uma função x de t vezes uma constante aqui. A gente viu uns exemplos disso daí. Olha, por exemplo, para esse caso aqui, ó, em particular, né, do alfa até ao cubo. Você viu que esse alfa, a gente meio que carregou ele na conta toda. A gente começou com esse alfa aqui, a gente ficou carregando ele nas costas, e no final ele não fez nada. Esse alfa aqui, ele foi totalmente sem graça. Tinha um alfa aqui, tinha um alfa aqui. Se esse alfa for 25, vai ter um 25 aqui. Se esse alfa for 42, vai ter um 42 aqui. Então, você vê que essa constante que está na frente da função t ao cubo, a gente só carregou ela, né? Então, a gente pode formalizar essa ideia. Isso significa que, quando tem uma constante, ela sai para fora da integral. Esse é o jeito fácil de lembrar, né? Constantes, elas podem ser tiradas para fora da integral. Desculpa, da integral não. Da derivada, né? A constante sai para fora da derivada. Deixa eu escrever isso aqui. Da integral também, Raul. Mas a gente não falou sobre integral ainda, então sem spoilers. Tudo bem, pessoal? Isso daqui também dá para ver da própria definição, né? Eu vou deixar isso um pouco como exercício para vocês, tá? Para vocês refletirem. Mas a própria definição de derivada, dá para ver que isso daqui vai ser verdade, né? E a segunda regra que a gente vai usar aqui é o que acontece quando eu tenho que derivar a soma de duas funções, x1 de t mais x2 de t. Né? Ou seja, eu tenho uma função que, na verdade, é a soma de duas funções. E o que acontece aqui, a intuição correta, isso aqui é a soma das derivadas. Então, se eu tenho, sei lá, uma função aqui, outra função aqui, somando, eu quero derivar essa soma, é a soma das derivadas. A gente diz que DDT, ele é um operador linear. Isso de novo, é um jeito pomposo de falar isso daqui. Essa operação aqui de derivar, né, ela atua linearmente. Então, quando você tem uma soma de coisas, ela passa batida. Né? Isso vale para a soma, não vale para o produto, tá? Se eu tenho o produto de duas funções, isso não é verdade. A gente vai falar sobre o produto na próxima aula. Mas então, vamos ver como é que a gente brinca com essas propriedades. Né? Então, por exemplo, suponha que x de t é igual a 3t ao quadrado mais 2. Né? Quanto que vocês acham que vai ser a derivada desse cara aqui? Olha só, esse exemplo é muito bom, porque agora a gente vai levar isso para um outro nível. Tá? Ou seja, a gente não vai mais calcular, fazer um exemplo que nem esse, usando aquela definição de derivada, usando essa fórmula, tomando limite, nem nada. A gente vai tentar construir isso daqui usando só valores que a gente conhece. Tá? Então, para isso, eu acho que é útil a gente voltar para essa lista aqui e tentar estabelecer uma regrinha um pouco melhor, que é o que o Raul e o Guilherme aí estavam chamando de regra do tombo. Tá? Então, vou até colocar esse nome aqui, ó, só para ficar bonito, regra do tombo. Antes da gente fazer esse exemplo, né? Vamos estabelecer essa regra. Então, a gente tinha visto que a derivada de uma constante, por exemplo, do número 1, é igual a zero. A derivada de t igual a 1. A derivada de t ao quadrado igual a 2t. A derivada de t ao cubo igual a 3t ao quadrado. Tá. Vocês veem aqui que dá para ver um padrão, né? Ou seja, dá para a gente claramente ver aqui que a derivada de uma potência t elevada a n, olha só, se eu tenho um n aqui, esse n ele cai, né? Então eu fico n e a potência diminui de uma unidade. Né? É claro que a gente não fez essa conta, tá? Isso é que vocês vão fazer no curso de cálculo.
Tá? Algumas das coisas que eu vou mostrar nessa aula e na próxima, gente, eu não vou fazer a conta toda aqui, tá? Vocês vão ter que, assim, acreditar em mim, mas no curso de cálculo vocês vão demonstrar tudo isso daqui em detalhe. Mas esses exemplos que a gente já tinha feito aqui, eles ajudam nessa intuição, tá? Ou seja, claramente dá para ver um padrão aqui, né? Se eu tenho, por exemplo, o n igual a 0, né, seria esse caso aqui, porque t elevado a 0 é 1, né? Então, se eu tenho n igual a 0, eu multiplico por 0 aqui, e aí dá 0. Se eu tenho n igual a 1, é esse caso aqui, porque dá 1 vezes t elevado a 0. Se eu tenho o n igual a 2, dá esse caso aqui, e assim por diante. Tá? Então, agora com isso daqui, a gente pode fazer... Se a gente combinar isso daqui com essas nossas duas regrinhas, a gente pode fazer esse tipo de exemplo com muita facilidade, né? Então, como é que a gente faz? Então, voltando para o exemplo, né? Deixa eu mover esse exemplo de lugar aqui. Como é que a gente faria esse exemplo? Então, eu tenho que usar o fato de que a derivada não liga para constantes. Então, quando eu vou fazer assim, ó, ddt de 3t ao quadrado mais 2, você tem que pensar na derivada como sendo uma espécie de um operador que ela vai passando aqui, né? Então, ela vai andando e ela vai batendo em todo mundo, tá? E aí a gente tem que ver como é que esse ddt bate em cada termo. Então, ele vai ser ddt de 3t ao quadrado mais ddt de 2. E aí, em cada termo que vai batendo, a gente sabe o que fazer. Então, por exemplo, aqui nesse primeiro termo, a gente sabe que a constante não importa. Então, a constante pode ser posta aqui para fora. Mais ddt de 2. E agora a gente usa a tabela, né? Então, aqui eu usei, daqui para cá eu usei as propriedades, né? E agora eu vou usar os valores que eu tenho tabelados para as derivadas. Esse primeiro aqui vai ser 2t, e esse segundo aqui vai ser 0, ou seja, o resultado é 6t. Então, aqui eu usei valores tabelados. Então, no fundo, quando eu fiz, por exemplo, essa conta louca aqui no computador, né, o que o computador fez, ele não fez essa conta. Ele, na verdade, só usou as propriedades e combinou com valores tabelados. Você tem uma tabela, né, de todas as derivadas importantes, e aí você combina isso daqui com as propriedades, né? Aqui é um pouco mais complicado, porque tem funções, produtos, né, divisão, blá, 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 mas você está meio que misturando propriedades com valores tabelados. Então, o legal da derivada é isso. Esse tipo de conta aqui, ó, que a gente fez, que inclusive vocês acharam meio complicados, etc. Esse tipo de conta, felizmente, a gente não tem que fazer tanto, tá? A gente tem que fazer algumas vezes para entender de onde vem, para realmente entender o conceito, mas no dia a dia, a gente só pega os valores tabelados, né? A gente pega, tipo, isso daqui, essencialmente, né? As propriedades e algumas expressões para as derivadas, e a gente combina esses caras aqui. Né? Tudo bem, pessoal? Faz sentido? Se não fizer, por favor, me interrompam. Vamos lá? Então, Joara, o que aconteceu com o 2? Aqui, Joara, eu usei o fato que a derivada de uma constante é 0, né? Então, o DDT de qualquer coisa constante, é que nem naquele outro exemplo lá, né? Que a gente tinha visto aqui, que o x de t é igual a c, né? E a derivada da constante é 0. Então, aqui, quando eu derivo a constante, isso daqui dá 0. E, Guilherme, é o mesmo motivo, né? O DDT de qualquer constante é 0. A gente viu isso daqui, né? Deixa eu até escrever aqui. dc dt igual a 0 para qualquer constante.
Tá? Diga, Tiago, qual a dúvida? Acho que foi a mesma da Jora e do Guilherme. Mas só para ver se eu entendi, a constante, então, só sai da derivada quando ela está acompanhando alguma variável? Boa. A gente podia ter feito isso daqui em mais uma etapa, né? Daqui a aqui, ó, eu vou apagar essa linha aqui e eu vou escrever, eu poderia ter tirado ela para fora assim, ó. Me fala se você concorda. Isso daqui é 2 DDT de 1. Né? A variável aqui que nem o Raul está mencionando aí, é t elevado a 0, é 1. Né? Porque aí eu posso usar essa propriedade aqui, ó. Então eu posso tirar o 2 para fora e ficar, porque 2 vezes 1 é 2, né? E aí sobra o DDT de 1 aqui. Mas é que meio que a gente faz automático assim, e a gente coloca assim, o DDT de uma constante, plau, é 0, né? Tudo bem, gente? Na derivada, o ΔT sempre vai tender a 0. Isso é da definição de derivada, Caio. Mas nota que, assim, nesse novo patamar, digamos assim, que a gente está aqui, a gente nem precisa mais ligar para o ΔT, né? Esse aqui agora virou um pouco que nem uma brincadeira de Lego, né? Ou seja, Lego são pecinhas que eu tenho regras de como é que eu posso encaixar essas pecinhas. Aqui é a mesma coisa, eu tenho essas pecinhas, que são as derivadas básicas, e eu tenho regras para como eu posso combinar essas pecinhas. Né? Então, olha só, tentem fazer esse exemplo aqui. Me fala o que vocês acham. Pô, Guilherme, por aí mesmo. Boa, Renan. Boa, Ana. Isso, por aí. Então, vamos tentar fazer isso daqui, né? Ou seja, eu vou calcular o DDT desse cara aí, 7t mais 12 menos 9t a quarta, e aqui é brincar de Lego. Então, primeiro, eu gosto de pensar nesse DDT, isso daqui é um jeito que eu penso, tá? Eu realmente penso assim. Eu penso que ele vai andando para cá, e sempre que ele bate em alguma coisa, você tem que ver onde é que ele bate, né? Então, o DDT, ele não bate na constante 7, né? Porque ele é cego para o 7. Então, ele passa batido pelo 7. Só que ele bate sempre que tem alguma função de t, né? Sempre que tem alguma coisa que depende do t, ele bate e ele para. Então, eu vou escrevendo esse cara aqui e eu vou vendo onde que ele vai batendo. Então, ele vai bater aqui. Aí, nesse termo aqui do 12, ele não está nem aí, né? Ou seja, ele nem liga para esse cara. E aqui, ele vai bater no t elevado à quarta. Né? A derivada da função t vale 1, né? A derivada da função constante vale 0, e a derivada da função t ao quarta vale 4t ao cubo. Tá? Então, isso aqui vai ser 7 menos 36t ao cubo. Beleza? Show. Então, para terminar a aula, vamos falar de alguns exemplos físicos. Tá? A gente está muito matemático aqui. A partir da próxima aula, a gente vai entrar cada vez mais em situações físicas, né, reais e assim por diante. Mas vamos ver alguns exemplos físicos. Vamos começar vendo o movimento retilíneo uniforme. Então, eu vou dar alguns exemplos de alguns movimentos que vocês já viram, né, já estão acostumados, etc. E a gente vê como é que a gente usa esses conceitos de derivada e assim por diante
para caracterizar esse tipo de problema. Então, eu vou considerar, lembra, quando eu estou falando de física, né, eu tenho que começar especificando um referencial. Então, eu vou colocar um referencial aqui. Na verdade, eu vou simplificar um pouco, eu vou fazer um referencial bidimensional, só para ser um pouco mais simples. Tá? Então, eu vou colocar x nessa direção e y aqui. Tá? Se quiser, a gente pode colocar um z aqui, tanto faz. E eu vou supor que tem um carrinho aqui. Então, eu tenho um carrinho aqui que está se movendo para lá. Né? E, então, a posição desse cara aqui é dada por um vetor, r de t, que é x de t na direção i, mais y de t na direção j, mais z de t na direção k. Onde, em t, ele tem um movimento retilíneo uniforme, e nas outras direções, ele tem um movimento, ele é constante, né? Então, o movimento, ele não muda na direção z e na direção y, ele só anda na direção x, tá? Dessa forma aqui. Então, x0, y0 e z0 é a posição inicial, né? R de 0 igual a x0, y0, z0. Tá? E a primeira coisa que a gente pode calcular aqui é o vetor derivada. Então, o vetor derivada, v, ele é dx dt na direção i, mais dy dt na direção j, mais dz dt na direção k. Tá? Então, agora, vocês me ajudam aí. O que vai ser o dx dt? O que é a derivada desse cara aqui? Vou até colocar isso aqui do lado para a gente ter registrado. Quanto que vai ser a derivada do x com relação ao tempo? Boa, João. V0. Exatamente. A derivada, ó, a gente pode fazer isso de cabeça, né? A derivada, ela, quando atua aqui, dá zero, porque isso aqui é uma constante, derivada de uma constante é zero. Quando a derivada atua aqui, ela vai dar V0. Então, eu tenho dx0 dt mais V0 d de t dt, que é igual a apenas V0. Né? E quanto que vai ser a derivada de y de t? 0. E z de t, mesma coisa, né? 0 e 0. Então, vocês veem que a velocidade v vai ser v0 na direção i. Tá? Ou seja, o vetor velocidade, né, o vetor velocidade é uma flechinha em uma única direção. Então, eu tenho aqui um vetor velocidade, né, v, né, que é v0i. A posição da partícula, ela pode estar em qualquer ponto, ela pode ter x, y e z, mas o vetor velocidade, a velocidade aponta numa direção que é só a direção do eixo x. Né? Então, esse vetor velocidade aponta numa única direção. Ele é constante nesse caso e ele aponta numa direção só. Tudo bem? Isso, exatamente, Guilherme. A velocidade da equação horária, né, que é isso daqui, ela vai dar o vetor velocidade. Ela não resulta na velocidade, ela é o vetor velocidade. Perfeito. Vamos ver agora um exemplo um pouquinho melhor. Vamos considerar o movimento retilíneo uniformemente acelerado. Então, nesse caso, eu tenho
eu vou considerar só para a gente brincar um pouco, né? Eu vou supor que x de t agora é x0, y de t é igual a y0 e z de t é igual a z0 mais v0t mais gt ao quadrado sobre 2. Eu colocar o movimento no eixo z só para brincar, né? Só para a gente treinar um pouco. Então, eu vou colocar um sistema de coordenadas aqui, tá? E eu tenho agora um movimento que é, por exemplo, nessa direção. Tá? Então, qual que vai ser o vetor velocidade agora? Já vão fazendo a conta aí de cabeça. Quanto que é dx dt, dy dt e dz dt? Dx dt? Boa, Ana, 0. Não, então, João, o dx dt é 0, né? Isso, o que você está escrevendo aí vai ser o dz dt, né? O dy dt vai ser 0. E o dz dt, então, ele vai ser ddt de z0 mais ddt de v0t mais ddt de gt ao quadrado sobre 2, que vai ser ddt de 0 é 0, né? Então, 0 mais v0 vezes o ddt de 1. Desculpa, o ddt de t. E, por último, deixa eu colocar isso aqui mais para cá. Eu tenho mais 1 meio, g ao quadrado sobre 2. Desculpa, g sobre 2, perdão. ddt de t ao quadrado. Tá? Então, esse cara aqui dá 1 e esse cara aqui dá 2t. Porque o ddt de t ao quadrado é 2t. Aí, então, esse daqui vai dar v0 mais gt. Então, o vetor velocidade, nesse caso, ele vai ser v0 mais gt na direção k. Tá? Então, você vê que, nesse caso, a direção é fixa. É fixa, mas o módulo varia no tempo. Tá? Então, o vetor velocidade, ele sempre aponta nessa direção, né? O vetor velocidade é sempre nessa direção. Mas o módulo dele muda no tempo. O módulo aumenta com relação no tempo, né? Então, a velocidade começa sendo v0, conforme o tempo vai passando, a velocidade vai aumentando. Tudo bem? Legal, Raul, fico feliz. Então, para terminar a aula com chave de ouro, vamos fazer um exemplo onde não só a magnitude varia no tempo, mas a direção também. Né? Então, vamos fazer o exemplo do lançamento de projéteis. A gente vai voltar para esse exemplo depois, tá? Daqui a uma ou duas aulas, a gente vai voltar e a gente vai falar um pouco mais do lançamento de projéteis em mais detalhes. Mas aqui eu vou considerar só uma versão simples, então eu vou considerar que tem um eixo aqui x e um eixo y, e eu vou supor que tem um canhão aqui, sei lá. Eu não sei desenhar um canhão, gente. É muito difícil. Sei lá, alguma coisa assim. Não, isso aqui ficou parecendo alguma coisa muito estranha. Assim, pronto. Eu tenho um canhão aqui que ele vai soltar uma bala aqui. E eu vou fazer uma coisa assim. Tá? Beleza? Então, a gente vai falar mais sobre esse lançamento de projéteis mais para frente. Eu queria aqui só colocar uma equação horária. Então, eu vou dizer que x de t
é igual a V0x t e y de t igual a V0y t menos g t ao quadrado sobre 2. Então, olha só, pessoal, acho que isso aqui ilustra bem, digamos assim, qual que é o espírito do que a gente está fazendo, tá? Eu ainda não ensinei para vocês como escrever essas equações. Vocês devem estar pensando, nossa, de onde que ele tirou isso? Eu tenho que decorar isso daqui? Não, não tem que decorar nada disso. A gente vai mostrar como chegar nisso daqui, né? Chegar na equação horária é o que a gente chama de dinâmica, né? É o que a gente vai ver depois, quando a gente vai partir das leis de Newton e a gente vai derivar esse resultado, né? A gente não está fazendo isso aqui ainda. Eu estou simplesmente escrevendo isso daqui. Então, eu poderia escrever qualquer função complicada. É que tudo bem, essa função aqui já é um pouco familiar para vocês. Vocês já viram isso no ensino médio, tá. Mas a ideia, por enquanto, a ideia da cinemática é só, assim, analisar o que acontece dado uma equação horária. Então, eu te dou a equação horária e aí você tem que analisar o que acontece, fazer análise vetorial, derivada, tá. O próximo passo, que a gente vai ver daqui a algumas aulas, vai ser como derivar essas equações. Então, a gente vai chegar lá. Não se preocupem, tá? Não tem que saber de cor que a equação horária é dada por isso, nem nada. A gente vai derivar isso daí. Né? E nesse caso, então, a gente é um exemplo onde eu vou trabalhar com vetor em 2 dimensões apenas, né? Então, eu tinha mencionado isso na última aula. Como nesse caso a dinâmica acontece só em 2 dimensões, a gente acaba simplificando um pouco a brincadeira e escrevendo o vetor com 2 componentes, né? Porque, no fundo, a terceira componente fica quietinha. Mas se você quisesse ser geral, aí a gente poderia escrever x, y e z, né? Ou seja, seria uma coisa do tipo... Peraí, desculpa. Nossa, peraí. Nossa, que estranho. Deixa eu escrever assim. X de t, y de t, z0, né? Ou seja, se a gente quisesse ser geral, seria uma coisa mais ou menos assim, né? Eu tenho um x de t, um y de t e um z0, mas como esse z0 fica quietinho, a gente, por simplicidade, muitas vezes escreve isso desse jeito aqui, tá? Mas então, tudo bem, o lançamento de projéteis, ele é dado por isso daqui. Qual que é, então? E esse V0x e esse V0y são quem são esses caras aqui, né? São 2 constantes. Então, a gente vai ver o que eles significam. V0x e V0y são constantes. A gente já vai entender o que eles significam. Mas, então, quem que é o vetor velocidade aqui, né? Então, V, vetor velocidade, vai ser dx dt na direção y, mais dy dt na direção j. Né? Então, vamos fazer essa conta aqui em todo detalhe. Na direção y, eu vou ter ddt de v0x vezes t, y, mais ddt de v0y t menos g t ao quadrado sobre 2, j. E agora aqui eu sei o que fazer, né? Então, a derivada não está nem aí para constante, ela bate no t e dá 1. Então, isso aqui vai dar v0x na direção y, mais, e agora aqui ela, mesma coisa para esse cara, né? Então, vai dar v0y. E quando ela bate nesse cara aqui, o g e o 2 não ligam, a derivada não liga para eles. Então, o que a derivada faz é transformar o t ao quadrado em 2t. Então, isso aqui dá menos gt na direção j. Então, você vê que o vetor velocidade, ele é constante na direção x, né? A velocidade inicial ao longo da componente x, ela não muda, né? Mas ao longo da componente y, ela muda. Então, o vetor velocidade, ele vai mudando ao longo do tempo, né? Conforme esse cara vai andando aqui, no começo o vetor velocidade está aqui, ó, e você vê que em t igual a 0, né? Em t igual a 0, v de 0 é v0x i mais v0y j. Então, quem são essas constantes?
são exatamente as componentes iniciais desse vetor, né? Então, o vetor velocidade no começo, ele aponta para cá, ou seja, tem uma componente x aqui, uma componente y aqui, e aí conforme o tempo vai passando, a componente x nunca muda, tá vendo? Ele anda para cá com uma velocidade, o vetor velocidade na direção x, a componente x não muda, mas na direção y ela muda, né? E, inclusive, ela muda e dá para ver claramente aqui que ela vai mudar de sinal também, né? Ou seja, quando o tempo for suficientemente longo, esse cara vai passar a ser negativo. Por isso que a vetor velocidade aqui aponta para cima e aqui ele aponta para baixo. O g é uma constante, Raquel, isso. A velocidade, a derivada não liga para o g, mas ela bate no t ao quadrado. Deixa eu até escrever aqui também, né? G constante. Tudo bem, pessoal? Então, vocês veem, a gente está misturando duas coisas aqui, e acho que é parte da brincadeira entender isso daí. Uma coisa é o conceito de derivada, que atua em funções, né? A outra coisa é o conceito de vetores. Quando a gente quer derivar um vetor, a gente deriva cada uma das componentes, né? Então, para cada componente aqui do vetor, a gente faz a conta que a gente estava fazendo antes de derivar, né? Então, você vê que as componentes i e j não se comunicam. É tipo assim, esse i esse caminho daqui para cá não se comunica com o caminho daqui para cá. São, digamos assim, universos separados. Então, eu vou derivando em cada uma das componentes e em cada componente eu rodo a manivela do jeito que a gente estava discutindo mais anteriormente na aula, fazendo aquelas operações da derivada. Ok? Eu parei por aqui, gente. Essa aula ela é uma aula importante, tá? E é uma aula densa. Eu tenho conhecimento disso. Eu vou recomendar que vocês deem uma pensada sobre o que a gente falou hoje. Tem monitoria hoje na hora do almoço, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas sobre o que a gente discutiu hoje, ou em geral, venham falar comigo, mas tentem realmente dar uma refletida sobre o que foi dito aqui, porque essa aula ela é importante, tá? E ela marca uma diferença fundamental com relação ao ensino médio, ou seja, agora a gente está entrando na mecânica com uma linguagem completamente diferente, que é a linguagem de vetores e derivadas, né? Cálculo diferencial e análise vetorial. Tá? Isso, João, monitoria na mesma sala. Perfeito. Bom, gente, mas então é isso aí. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, paramos por aqui. Professor, Oi. tem uma coisa que eu tinha visto há um tempo atrás e que eu queria saber um pouco mais sobre. Não está muito relacionado a essa parte específica da matéria, mas é sobre mecânica também. Eu sei que existem outras, acho que formulações é a palavra certa para mecânica. Eu já ouvi falar em mecânica lagrangiana e em mecânica hamiltoniana, não sei se são as únicas, mas são as que eu já ouvi falar. E pelo que eu entendi, são meio que formas diferentes de você pensar na mecânica newtoniana. E eu queria saber por que essas outras formulações existem, tipo, se existe alguma falha no que a gente vai fazer na mecânica newtoniana que essas outras duas formulações vêm a suprir, e no que elas diferem do que a gente vai ver aqui nesse curso. Não, tudo bem. Então, mecânica lagrangiana e mecânica newtoniana ainda é mecânica, então, no fundo, a princípio que você consegue descrever usando a mecânica que a gente vai fazer aqui, você consegue descrever usando lagrangiano e hamiltoniano, não é uma teoria nova ou não descreve fenômenos físicos novos, mas ela tem duas vantagens fundamentais, essas outras formulações, né? A primeira é que elas são mais poderosas, então elas são mais complicadas, mas elas são mais poderosas para tratar problemas muito complicados. Então, se a gente tem um problema de mecânica muito sofisticado, imagina, sei lá, aqueles problemas, sei lá, um negócio girando com, sabe, que você tem rotação com translação, etc. Esses problemas, eles são dramaticamente simplificados se a gente usa uma formulação lagrangiana. Então, ou hamiltoniana, elas têm essa questão de conveniência, né? Elas são úteis.
E o segundo motivo pelo qual elas são úteis é porque elas formulam as leis da mecânica de uma forma mais profunda e mais, digamos assim, dá para entender melhor o que está acontecendo. Então, elas são muito boas para a gente ter uma compreensão um pouco mais profunda da mecânica e também de como a mecânica se conecta com outras teorias. Então, por exemplo, uma vez que a gente entendeu a formulação lagrangiana, dá para formular a teoria da relatividade também usando uma linguagem parecida. Então, você consegue meio que ver melhor a conexão entre a teoria da relatividade e a mecânica clássica, assim por diante. Ou da hamiltoniana, você consegue entender um pouco melhor de onde vem a mecânica quântica. Então, você consegue fazer uma conexão entre mecânica clássica e quântica de forma um pouco mais profunda, usando a hamiltoniana e assim por diante. E que tipo de ferramental matemático são utilizados nessas teorias? Grosso é cálculo, muito cálculo, cálculo diferencial integral, etc. Aparecem alguns outros conceitos um pouco mais avançados, que tem uma questão que a gente chama de derivada funcional, tipo, aqui vocês estão derivando, vocês estão calculando derivados com relação a um parâmetro, né? Então, tem um parâmetro, vocês derivam com relação a um parâmetro. Em lagrangiano aparece derivados com relação a funções, então você deriva com relação a uma função, é uma coisa meio doida, assim. Então, aparecem essas questões um pouco de abstração, mas no fundo é cálculo e variações do cálculo diferencial integral. Oi, Laura. Obrigado. Não sabia que tem pontinhos de Lagrange lá. Lagrange era fera. Eu gosto muito do Lagrange. Valeu, Raul. Obrigado pela pergunta aí. Bom, gente, então é isso. Vocês têm mais alguma pergunta? Tchau, valeu, brigadão. A monitoria, Caio, ela é a 1h da tarde. Tchau, gente. Até mais.